Olá, sejam bem-vindos ao PodPend. Eu sou o professor Vinícius, do Colégio Pandiá Calógeras, e hoje vamos falar um pouco sobre o conceito de desenvolvimento sustentável. Você sabe o que é desenvolvimento sustentável? Sabe quando esse termo surgiu? Hoje a gente vai conhecer um pouquinho dessa jornada ambiental tão em evidência na atualidade. Para entender o desenvolvimento sustentável, a gente tem que voltar um pouco no tempo para 1971. Em 1971, foi realizado um encontro entre alguns cientistas em Roma, na Itália. Esse encontro foi chamado, posteriormente, de Clube de Roma, Estudos para os Limites do Crescimento. Nesse local foram estudadas 5 variáveis: tecnologia, população, nutrição, recursos naturais e o meio ambiente. Com o resultado desse Clube de Roma, esse estudo grandioso apontou que, provavelmente nos anos 2000, haveria um grande colapso mundial. Então, a sugestão dentro do Clube de Roma era o crescimento zero, que se tratava da estagnação econômica aos níveis da época de 1970 para todos os países. E, além disso, um controle populacional. E é claro que nenhuma nação do mundo, sobretudo as subdesenvolvidas, gostaram da proposta. O estudo, apesar de não ter sido aceito, fez surgir uma grande conferência mundial no ano seguinte, organizada pela ONU. Em 1972, surgiu, então, a primeira Conferência Mundial para o Meio Ambiente em Estocolmo, na Suécia. Lá foi debatido o tal crescimento zero e desenvolveu-se, então, um documento com 26 princípios. Estimulou-se ações para que os países buscassem resolver os conflitos entre preservação e crescimento econômico, e também foi respeitada a soberania das nações para as causas ambientais. Foi criado o programa PNUMA, Projeto das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e a instituição do dia 5 de julho como o Dia Internacional do Meio Ambiente. Muitos países começaram, então, a partir desse momento, criar leis ambientais para o controle mais rígido da questão ambiental. A ONU continuou estudando o assunto ambiental. Em 87, foi publicado um relatório chamado O Nosso Futuro Comum, e ele criou a noção de desenvolvimento sustentável como é trabalhada até os dias atuais. O desenvolvimento sustentável, para este relatório, entende-se como aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Então, as sociedades sustentáveis estariam baseadas em igualdade econômica, justiça social, preservação da justiça social, diversidade cultural, autodeterminação dos povos e a integridade ecológica. Caminhava-se, então, para mudanças econômicas, sociais, éticas e morais. Depois, tivemos outras conferências mundiais, como a Rio Eco 92, que, dentre outras decisões, definiu uma série de resoluções e visando a mudança dos padrões consumistas e excludentes para outro social e ecologicamente sustentável. Agendou também outras discussões mais adiante, como a discussão da biodiversidade, que buscou frear a destruição da fauna e flora, ocorrida em 1993, a discussão sobre as mudanças climáticas, ocorrida em 1997 em Kyoto, que estabeleceu medidas para diminuir a emissão de poluentes pelas indústrias, automóveis e outras fontes, e também estudou a Declaração de Princípios relativos às florestas. Criou-se, então, uma série de orientações para manejo e uso sustentável de preservação. No plano de ação, a Rio Eco 92 criou um documento chamado Agenda 21, que era um programa de implementação do próprio desenvolvimento sustentável já no século XXI. Países desenvolvidos contribuíam com 0,7% do PIB para financiar essas ações e foi criada uma comissão com 53 países, entre eles o Brasil, para fiscalizar essas ações e a implementação da Agenda 21. Depois da Rio Eco 92, em 92, ocorrida no Rio de Janeiro, tivemos também a Rio +10, que ocorreu na África do Sul, e a Rio +20, que ocorreu no Rio de Janeiro, ambas de 10 em 10 anos.
Após essas reuniões, nós tivemos a continuidade de reuniões por questões ambientais através das COPs, que duram até hoje. Então, as conferências hoje são baseadas para a questão climática e, ao mesmo tempo, discutem a questão ambiental. Bem, também vamos trazer aqui um pouquinho das curiosidades, né? Como a gente já tinha falado, o Dia Mundial do Meio Ambiente é dia 5 de julho, data do início da Conferência de Estocolmo de 1972. Mas, por exemplo, você sabe quanto que a gente consegue poupar quando a gente recicla o papel? Cada tonelada de papel reciclado poupa em torno de 22 árvores. Poupa 70% no gasto energético para a produção desse papel e polui 75% menos o ar. Você sabe, por exemplo, que o Brasil é o 4º país do mundo com mais construções sustentáveis? E para fazer valer o desenvolvimento sustentável, não precisa ser uma atuação muito grandiosa, basta começar da gente mesmo. Por exemplo, reutilizar água na máquina de lavar para limpar o quintal, fechar a torneira quando não estiver usando a água propriamente dita, apagar as luzes quando não estiver nos ambientes iluminados. São ações que qualquer um pode fazer e fazer a sua parte pelo desenvolvimento sustentável. Outra curiosidade é que a natureza, por exemplo, demora vários anos para decompor certos materiais. Uma folha de jornal, por exemplo, vai demorar apenas 6 semanas. Uma embalagem de papel comum, cerca de 4 semanas. As cascas das frutas, que são material orgânico, demoram cerca de 3 meses. As bitucas de cigarro, quase 2 anos. E o fio de nylon, por exemplo, demora cerca de 40 anos na natureza para ser decomposto. E os grandes vilões, por exemplo, são os sacos e copos plásticos, que demoram até 450 anos para serem decompostos. As pilhas e latas de alumínio, por exemplo, podem durar até 500 anos na natureza. Daí a importância de nós praticarmos a reciclagem para a nossa sustentabilidade. Bem, para ser sustentável, qualquer ação deve ter em mente ser ecologicamente correta, ser economicamente viável, ser socialmente justa e culturalmente diversa. Se não atender a esses pontos, provavelmente a sua ação não é plenamente sustentável. Por hoje é isso, pessoal. Bem, um forte abraço, seja sustentável também, leia mais sobre esse assunto, busque seu conhecimento, faça a sua parte. Para sermos 1000, temos que somar diversos número 1.